Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Isso mesmo, esse vídeo vai ser a inauguração de uma proposta do canal que é fazer resenhas de livros. E o livro que eu estarei resenhando é o primeiro de alguns que eu quero resenhar. E esse livro chama-se Empoderados para Testemunhar, de Robert Menzies. Esse livro, em especial, eu estarei fazendo uma resenha, uma espécie de vários vídeos. Talvez farei uns 6 a 7 vídeos só sobre este livro, que é uma espécie de resenha. Hoje, o foco deste vídeo é trabalhar com vocês um pouquinho a importância do livro. Por que esse livro é importante. E fazer uma pequena introdução a ele. Já no outro vídeo, que vai ser o segundo vídeo, então eu vou começar a falar a respeito do primeiro capítulo do livro, ok? Vamos lá. Esse livro de Robert Menzies, quem é Robert Menzies? Robert Menzies é um teólogo pentecostal, um teólogo do Novo Testamento, mas é um teólogo pentecostal, que tem contribuído bastante para a produção teológica acadêmica pentecostal e também, de forma geral, em teologia no Novo Testamento, principalmente em teologia lucana. E como vocês sabem, o pentecostalismo, boa parte da sua teologia está aqui na teologia lucana. Me refiro a boa parte da teologia com relação aos distintivos pentecostais, ok? Embora nós também encontramos teologia pentecostal, então teologia desenvolvida por pentecostais a partir de outras teologias do Novo Testamento, como a Paulina, por exemplo, né? Mas o foco geralmente acaba estando muito em teologia lucana. E esse livro, e Robert Menzies é um desses autores pentecostais que tem contribuído assim de forma muito relevante. O Menzies é talvez hoje uma das maiores autoridades em teologia pentecostal no mundo e das que temos na fala portuguesa. Nós temos muitos teólogos pentecostais, grandes no mundo, mas que muitos deles não têm produção ainda traduzida na fala portuguesa. Alguns vão chegando, graças a Deus, e isso é muito bom. Mas o Menzies já é conhecido, o Menzies já tem material na fala portuguesa. Nós temos o Pentecoste, nós temos o Glossolalia, nós temos ali do Menzies o No Poder do Espírito, que ele escreveu com seu pai. Mas na verdade foi mais quase tudo do Menzies, porque o pai dele escreveu o primeiro capítulo e a conclusão. Nós temos ainda do Menzies, que vai ser agora pela editora Carisma, o Centrados em Cristo, que é sobre a natureza cristocêntrica e teologia pentecostal. E temos também do Menzies este livro aqui, que é No Poder do Espírito. Empoderados para Testemunhar. E esse livro, qual é o cerne do seu debate? Qual é a problemática? A problemática do livro que o livro propõe responder e trabalhar é até que ponto Lucas segue a abordagem, a leitura de Paulo na sua compreensão da recepção do Espírito como sendo o primordial para fazermos parte, digamos, do povo de Deus ou da comunidade de Deus, da comunidade cristã. Até que ponto Lucas tem essa visão ampla que Paulo tem do Espírito como purificador, como aquele que produz a intimidade com o Senhor, do Espírito, as questões de justiça, questões ontológicas, santidade, a questão da fé e uma série de questões mais que na abordagem paulina do Espírito Santo fica claramente escancarado que Paulo tem uma visão mais ampla a respeito do Espírito no seu desenvolver da pneumatologia. E sobre isso, existe um debate histórico em torno disso, de até que ponto Paulo ou Lucas segue Paulo nesse sentido, ou então se eles têm uma percepção distinta um do outro, ok? E Lucas parece, inclusive, que tem uma percepção diferente, ou pelo menos ela modifica a pneumatologia de Mateus e de que? Essa é a leitura de que o Menzies faz. Visto que de Marcos e de quê? Visto que Marcos é considerado como o primeiro evangelho em termos de escrita,
Mas existe um debate na academia que Marcos, sendo o primeiro livro a ser escrito, Lucas e Mateus são maiores que Marcos. E então, aí vem a questão, de onde vem aquilo que Lucas e Mateus falam e não está em Marcos? Acredita-se que existe algo conhecido como fonte Q. O que seria a fonte Q? Fonte Q seria a ideia de que é uma fonte com registros dos ditos, com registro das falas de Jesus, além do Evangelho de Marcos, como sendo o primeiro livro a ser escrito. Acredita-se, e isso é uma leitura da crítica literária que existe ali dos evangelhos, quando a gente trabalha a respeito do problema sinótico, existe ali a ideia das duas fontes, né? Que é Marcos e também que é a fonte que é Redkeu. E essa ideia de ter um conjunto de ditos registrados de Jesus, que então Marcos, que Mateus e Lucas consultam. E Menzies pensa que Lucas altera a perspectiva do Espírito, tanto de Marco quanto de Q. Mas aí vem a pergunta. E por que esse livro é importante, que é o foco desse vídeo? Vou trabalhar com vocês no mínimo 3 razões básicas de por que considero esse livro importantíssimo. Primeiro, esse livro é importante por causa do registro do debate sobre o assunto. Existe um debate histórico sobre pneumatologia que vem discutindo sobre isso, sobre possíveis distinções entre Paulo e Lucas, sobre as ênfases diferentes de Paulo e de Lucas, sobre influências que Paulo sofre, se for uma influência mais do judaísmo, se é uma influência mais helênica e por aí vai. E a influência que Lucas acaba sofrendo, ou então uma tradição que Lucas acaba adotando. Existe um debate riquíssimo sobre esse assunto. E nós encontramos neste debate nomes como Hermann Gucken, nomes como Jamie Dunn, Marx, Toner. Encontramos ainda nomes como Eduardo Swart, alguma coisa assim. Encontramos nomes importantes que estão debatendo sobre este assunto já há alguns anos, inclusive antes mesmo do movimento pentecostal, que estão trabalhando teologia bíblica e analisando como o Antigo Testamento, como o judaísmo ali, judaísmo antigo, judaísmo primitivo, judaísmo do segundo templo, trabalha a questão do Espírito Santo, como o Espírito Santo é tratado nos textos do judaísmo, como o judaísmo coramita, o judaísmo palestino, o judaísmo helenístico e por aí vai. Então, como o Espírito é abordado nessas comunidades, nesse judaísmo, no judaísmo rabínico, e como isso influencia Lucas e até mesmo Paulo, para que eles, de certa forma, possam, talvez, ou ser diferentes nas ênfases, ou talvez serem análogos na abordagem. E então esse livro é importante nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas que não sabem deste debate histórico, não sabem que existe esse debate, essa construção histórica, dessa elaboração em torno dessa temática, o Menzies faz o quê? O Menzies faz uma pequena reconstrução deste debate. Digamos, o Menzies vai colocar aqui as abordagens que foram feitas ao longo da história. E ao longo da história não é nos 2000 anos, é mais ali a partir do século XIX e do século XX para cá, que ele vai desenvolver isso, vai reconstruir e nos coloca por dentro da questão. E isso é interessante porque mostra que algumas ênfases que os pentecostais acabam fazendo, talvez, já existiam antes do pentecostalismo, embora poderia dizer que algumas pessoas que fizeram, como Hermann Gucken, fossem de uma ala mais liberal, mas pode dar fundamento histórico para essa percepção ali. Então, você vê que você encontra nomes como David Hill, você vai encontrar nomes como eu já citei aqui, do Gucken, do Friedrich Bischler, nomes importantes, outros tantos nomes como Jamie Dunn, que falei, do Max Turner, que já mencionei aqui, e por ali vai. Portanto, quem não está familiarizado com o assunto,
vai estar informado aqui, vai conseguir perceber aqui, vai conseguir encontrar esse debate e ainda encontra o que cada um trabalha. E o que o Menzi faz? O Menzi, eu vou falar sobre isso bastante no segundo vídeo. O Menzi vai fazer o quê? Vai dividir esse debate em 3 grupos ou 3 categorias. A categoria da continuidade, a categoria da descontinuidade e a categoria dos intermediários. Digamos, tem teólogos, biblistas que estão trabalhando algo a partir de uma continuidade entre Paulo e Lucas, outros que trabalham na perspectiva de uma descontinuidade entre Paulo e Lucas, e outros que são mais intermediários. Então é um livro importante porque nos coloca dentro do debate, nos faz estar atualizado com o debate. Se você quer compreender, entender o que está se tratando quando o assunto é até que ponto Paulo e Lucas são análogos na abordagem da pneumatologia, na abordagem da recepção do Espírito, na abordagem sobre a ação do Espírito na comunidade, nas pessoas. Esse livro é importante para te colocar por dentro do debate. Você vai conseguir compreender esse debate histórico e inclusive a percepção de cada autor. E ali você consegue situar e talvez até escolher, quem sabe, a tua perspectiva como sendo a mais coerente, embora você ficará rico em termos de compreender o que está acontecendo, o que está sendo discutido, o que está sendo debatido ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ok? E depois vem a segunda razão por que eu considero o livro importante. Esse livro também é importante, por quê? Por causa do lugar que ele se propõe a ocupar no debate. Como assim? Sim, esse livro ele não só traz o registro do debate para nos informar, nos atualizar, nos fazer compreender. Ele também é importante porque ocupa um lugar neste debate histórico. Você encontra aqui nesse debate histórico o quê? Teólogos reformados, teólogos metodistas, teólogos mais liberais. Você encontra aqui tradições distintas. E o livro é o livro de um teólogo pentecostal. Digamos, o Menzi, com este livro, vai ocupar um lugar neste debate. Quando for tratar deste debate sobre essa relação do Espírito, entre a relação entre a perspectiva de Paulo e de Lucas, sobre o Espírito, sobre a recepção do Espírito, sobre a ação do Espírito no Novo Testamento, o Menzi, então, em poder para testemunhar, ocupa um lugar importante nesse debate. Ocupa um lugar, primeiro, no debate, enquanto um trabalho acadêmico muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, porque esse livro é a dissertação, não, é a tese de doutorado de Robert Menzi, que sofreu muitas alterações, adaptações para que pudesse ser mais acessível ao público, e ainda assim é um texto denso, acadêmico, mas ocupa um lugar importante nesse debate. Por quê? Porque é um trabalho feito por um teólogo pentecostal. Então é uma contribuição pentecostal ao debate acadêmico ao longo da história. Se alguém for fazer um livro sobre o debate histórico em torno do Espírito, em torno das possíveis de ser análogo ou então nem tanto, as ênfases distintas entre Paulo e Lucas, sem dúvida esse livro deveria ser mencionado, a pesquisa de Menzi deve ser mencionada, assim como do Jamie Dunn, assim como do Emil Gunkel, assim como do Mark Sturner, assim como David Hill, assim como de outros tantos autores que já estão dentro desse debate. E o trabalho de Menzi é importante, por quê? Porque é uma contribuição pentecostal ao quê? Ao debate que já tem dentro dela várias tradições trabalhando. E não é só uma contribuição pentecostal dentro do debate, é também uma contribuição muito séria, muito acadêmica, muito bem pesquisada, muito bem elaborada, muito bem trabalhada. Por quê? Porque o Menzi não apenas nos debates menciona os textos dos autores que debateram ao longo da história. Menzi também trabalha o quê? As fragilidades dos argumentos de cada autor da história, aquilo que ele concorda, aquilo que ele discorda, e também apresenta conclusões próprias daquilo que ele está pesquisando. Portanto, não é apenas um texto que ele está
recitando, mencionando um debate histórico. É um texto que ele se propõe a se colocar dentro do debate, como quem tem um lugar no debate, como quem pode contribuir e agregar com o debate, como quem, enquanto pentecostal, o debate histórico ajuda a fazer o quê? A argumentar melhor. Digamos, é como se fosse o quê? Alguns autores trabalharam algumas perspectivas que já são datadas. Digamos que o que eles trabalharam, por exemplo, quem escreveu a partir do século XIX algumas coisas, por exemplo, como, acho que se não for Gun, que é um outro nome, que trabalha a ideia de que o espírito no judaísmo não era muito visto como sendo, trabalhando com a questão da ética. Mas isso aqui já está datado, por está datado, para quem estuda sabe que no século passado se encontrou o que é os manuscritos de Corão. E no manuscrito do Corão que nós encontramos, encontramos sim ênfase no Espírito Santo como algo que tem a ver com ética, com santificação, com purificação. Portanto, quem escreveu antes do século XX, quando não tínhamos ainda essas coisas como o manuscrito do Corão, o que ele escreveu, se vai contrário a isso, fica datado. E o Mendes escreve depois disso, então ele pode agregar, ter uma visão um pouco mais ampla do que alguém do passado que não teve os contatos com o material que ele teve. Então esse livro é importante pelo lugar que ele se propõe a ocupar neste debate histórico. O Mendes, o Empoderados para Testemunhar, ocupa um lugar importante nesse debate, nesse diálogo que está se construindo sobre o quê? Sobre a continuidade, descontinuidade entre Paulo e Lucas na questão da pneumatologia. Ok? E terceiro, por que eu considero esse livro como sendo um livro importante? Considero sendo um livro importante porque ele é um material que a gente pode usar como referencial. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho de referência. É um trabalho muito bem pesquisado, como eu já disse, é denso, é acadêmico. Quem não está familiarizado com o assunto vai estar por dentro, porque o Mendes trabalha bastante a questão histórica, mas tem que fazer o quê? Vai ter que ler uma vez, outras vezes, até compreender bem o que ele está trabalhando. Mas é um livro importante porque é um material de referência no assunto. É um material que a gente pode usar para consulta, tanto no cuidado bíblico, até porque é um livro de teologia bíblica, do Novo Testamento, no cuidado bíblico como no cuidado histórico, muito bem pesquisado, critério, rigor acadêmico bem seguido. É um livro que cansa, mas é um livro de referencial para quem quer entender do assunto, ok? Eu fico por aqui, Deus abençoe,